Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra a festa, a memória de São Marcos, evangelista. Ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a todas as criaturas. Aleluia. Marcos 16, versículo 15. João Marcos, como era seu nome, era membro de uma família de Jerusalém que pôs sua casa à disposição dos primeiros cristãos. Acompanhou Paulo em sua primeira viagem. Também foi discípulo de Pedro em Roma. E também vamos lembrar que a ele é atribuída a redação do primeiro evangelho, o qual nos apresenta um Messias humilhado, sofredor, crucificado e finalmente reconhecido como Filho de Deus pelo centurião. Celebremos esta festa com sincero desejo de conhecer e amar de maneira mais profunda nosso Mestre Jesus Cristo e Senhor. E vamos diante de Deus pedir perdão. Pedir perdão é o momento do reconhecimento de que somos falhos, de que podemos errar. Mas vamos pedir perdão principalmente por não reconhecer o amor de Deus, por desconfiar do amor de Deus, e não reconhecer e não amá-lo na pessoa do nosso irmão. Ó meu Jesus, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O amor quer ser correspondido também por cada um de nós. Façamos o nosso ato de amor a Deus como um ato de confiança no amor de Deus e uma retribuição a esse amor. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 14. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação,
pois é ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Reze comigo. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissertes, o amor é garantido para sempre. E a vossa lealdade é tão firme como os céus. Reze comigo. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Anunciai o firmamento vossas grandes maravilhas, e o vosso amor fiel à Assembleia dos eleitos. Pois quem pode, lá nas nuvens, ao Senhor se comparar? E quem pode, entre seus anjos, ser a ele semelhante? Reze comigo. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria. Seguirá pelo caminho sempre a luz de vossa face, exultará de alegria em vosso nome dia a dia, e, com grande entusiasmo, exaltará a vossa justiça. Reze comigo. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. É Cristo que anunciamos. Jesus Cristo, o crucificado, poder e sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 seguinte. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram
por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, portanto, estamos celebrando uma festa especial dedicada ao evangelista São Marcos. João Marcos, como era conhecido, membro de uma família rica de Jerusalém, que pôs sua casa à disposição dos primeiros cristãos, acompanhou Paulo em sua primeira viagem apostólica, como aquele que escrevia, taquígrafo, como se chamava, foi discípulo de Pedro em Roma. A ele é atribuída a redação do primeiro evangelho, o qual nos apresenta o Messias humilhado, sofredor, crucificado e reconhecido como Filho de Deus pelo centurião. Celebremos esta festa com o sincero desejo de conhecer, amar e aprofundar nossa fé no Cristo Mestre Senhor. E a primeira leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 14, Pedro vai focar a experiência do Cristo crucificado no relacionamento mútuo uns com os outros. O princípio deste relacionamento, Pedro vai mostrar que é a humildade. Pedro vai dizer: revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Esse relacionamento mútuo é aquele relacionamento do qual nós vamos conviver de forma fraterna, de forma que não haja um superior ao outro. Por isso, deve ser aniquilado no meio das comunidades, nos nossos meios, nos nossos relacionamentos pessoais, o espírito da soberba. No relacionamento, a gente tem medo da palavra rebaixar. Eu não vou me rebaixar para ninguém. Já ouvimos essas palavras várias vezes, não é verdade? A palavra rebaixar, porém, humilhar, vem do latim humiliare, que significa a mesma coisa. Rebaixar, rebaciare, em latim, fazer-se diminuir. Mas isso em relação a Deus. E em relação também ao próximo. Isso significa servir, tornar-se último. Por isso Pedro dirá: rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Rebaixar-se perante a mão poderosa de Deus significa eu me rebaixar em relação ao outro, sob a poderosa mão de Deus. Se nos humilhamos, o que acontece? Deus nos exalta. Os humilhados serão exaltados. Por isso, do latim, a palavra exaltar, exagerare, aumentar, amplificar, engrandecer. Nós não tenhamos justamente a preocupação de nos exaltar, mas de nos diminuirmos em relação ao outro, de sermos o último, o servo, o escravo. E devemos deixar tudo na mão de Deus. O que Ele vai fazer no final é justamente isso que Pedro diz. Deus exaltará os humilhados. Devemos deixar tudo na mão de Deus, nossas preocupações, nossos medos, angústias. Como Pedro diz, lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois Ele é Deus quem cuida de vós. Pedro vai exortar quanto à sobriedade também, e a vigilância. Sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo rodeia cada um de nós como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Por isso Pedro dirá: resisti-lhe, sede firme na fé, na oração, e certos também que os sofrimentos desta vida fazem parte deste mundo. Depois do sofrimento deste mundo, o que Deus nos reserva? A graça. Que graça é? De nos levar para a glória da ressurreição com Ele e nos restabelecerá no seu reino, na vida que não perece.
Portanto, a ele pertence o poder, como disse Pedro, pelos séculos dos séculos. Amém? E o Salmo responsorial, Salmo 88, nós cantamos: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Isso significa amar a Deus. Dizer: eu te amo, meu Deus. Porque Deus é amor, é um Deus tão bom. Devemos cantar, repetir suavemente: eu te amo, meu Deus. Quão feliz é aquela alma que ama a Deus e procura vivenciar seus mandamentos. Por isso cantemos: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. E o amor é essa prática que nós devemos ter no nosso relacionamento mútuo uns para com os outros, como disse Pedro. E no Evangelho hoje, quando nós estamos celebrando o dia do evangelista São Marcos, hoje nós lemos o escrito de São Marcos, o Evangelho, capítulo 16, versículo 15 a 20. Jesus vai se manifestar aos 11 discípulos, dizendo-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A fé deve ser o sinal maior que nos acompanhará da certeza da nossa salvação. Deveremos ter a fé acesa sempre em Cristo Jesus, se quisermos alcançar a salvação. A salvação é para aqueles que o buscam, para aqueles que creem. Por isso, quem não crê será condenado. E aí os sinais que acompanharão os discípulos, os missionários que crerem, expulsarão demônios em meu nome. Quão importante a tarefa de falar também novas línguas é outros sinais. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Esses serão os sinais. E depois de falar com os discípulos, Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E os discípulos saíram, obedeceram à voz do Mestre e pregaram por toda parte. E o próprio Marcos, que foi um evangelista que também andou, caminhou com Paulo, caminhou com Pedro como taquígrafo, escrevendo da forma mais simples para o entendimento de todos. E o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais. O evangelista Marcos, embora não tenha pertencido ao grupo dos 12 apóstolos, porém deve ter sido discípulo de Jesus também. Pertenceu a uma família de Jerusalém, que colocou sua casa à disposição dos primeiros cristãos, reunirem-se conforme Atos 12:12. Participou da primeira viagem apostólica de São Paulo, Atos 12:25. Também acompanhou Pedro a Roma e prestou-lhe serviços durante a prisão do chefe da igreja, Colossenses 4:10. Marcos extraiu de fontes autênticas o evangelho que ele mesmo escreveu, a partir dessas experiências, como ele mesmo viu, e ele escrevia para as primeiras comunidades judaicas cristãs e não cristãs. E assim se escreveu o Evangelho de Marcos. As últimas palavras de seu Evangelho testemunham que muitos sinais e prodígios haveriam de acompanhar e confirmar a obra dos seguidores de Jesus, e isso de fato aconteceu com ele próprio, porque ele foi um missionário que provavelmente viajou depois da morte de Pedro, ali para a região do Egito, por onde deve ter sido morto, mártir também. Alguns teólogos afirmam que o moço que estava coberto com lençóis, ali onde estava o Monte das Oliveiras, Jesus na sua prisão, pode ter sido João Marcos, aquele moço que é identificado como filho da viúva Maria, que era sua mãe. Também ele poderia ser um daqueles que acompanhava de longe o Mestre. E vamos hoje pedir que São Marcos nos ajude também na nossa missão. Jesus ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho. Ó Deus de grande misericórdia e bondade infinita,
Pelas santas chagas gloriosas de seu Filho, venho suplicar que faça rolar esta pedra que tanto atrapalha a minha vida espiritual, temporal e que me afasta de Ti, para que seja superado. Jesus ressuscitado, pelas vossas santas chagas gloriosas, eu clamo a vossa misericórdia e a força da ressurreição. Rolai essas pedras do caminho, Senhor Jesus Cristo, que tendo ressuscitado dos mortos, abriste-nos as portas da eternidade, afugentai as trevas, a discórdia, a desavença, e rolai as pedras do meu caminho, da minha família e do meu ambiente de trabalho. Senhor Jesus, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a São Tomé, fazendo-o tocar em vosso lado aberto, o curar-te da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Jesus ressuscitado, na força da tua ressurreição, eu clamo a vossa misericórdia sobre esta causa que tanto me aflige. Jesus ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho. Jesus ressuscitado, nas vossas santas chagas gloriosas, de infinita misericórdia, eu clamo o vosso poder. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Já rezou? Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus, São Marcos Evangelista, rogai por nós.